paz do Senhor Jesus, sejam todos mais uma vez bem-vindos ao seu canal de leitura diária da lição da Escola Bíblica Dominical, canal José Carlos Maciel, para mais uma leitura diária da lição 2 do primeiro trimestre de 2025. Na lição 2 tem o tema Somos Cristãos, ou somos discípulos de Cristo, ou somos seguidores de Cristo, mas isso é que nós somos. Primeiro trimestre de 2025, como você já sabe, tem o tema Em Defesa da Fé, combatendo as antigas heresias que se apresentam com a nova aparência, que as heresias são antigas, mas elas agora estão só com uma nova aparência para atrair mais seguidores para eles, né? Porque os heréticos estão aí inventando tudo quanto é de forma para atrair o povo. Quero aqui agradecer a Deus por essa rica oportunidade que está me concedendo. Quero agradecer a todos vocês que estão inscritos aqui no canal José Carlos Marcelo. Muito obrigado. Para mim é um prazer ter todos vocês aqui junto comigo. Quero também agradecer a você que se inscreveu recentemente no canal. Você muito obrigado. Curta os vídeos, comente e, se for possível, compartilhe o nosso conteúdo com a sua escola bíblica dominical. Quero também agradecer a você que ainda não é inscrito no canal, mas tem assistido nosso vídeo. Se for possível, se inscreva para nos ajudar. Se inscreva para que esse canal possa crescer. Amém? Nossa leitura diária de hoje, carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 3, versículo 5, que é a leitura diária do sábado, que tem como tema o combate à tendência judaizante por uma autoridade de origem judaica, né? Que a autoridade de origem judaica que estava ali combatendo os judaizantes era quem? O apóstolo Paulo. E Paulo era judeu de nascença, então ele estava ali combatendo os judaizantes, né? Os judeus cristãos que queriam impor as obras da lei aos irmãos, aos crentes gentios que tinham aceitado a Cristo. Em 1 Filipenses, carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 3, verso 5, vamos começar a partir do verso 2, que diz assim: guardai-vos dos cães, guardai-vos dos maus obreiros, guardai-vos do da circuncisão, né, os judeus, porque a circuncisão somos nós, que servimos a Deus no Espírito, e nos gloriamos em Jesus Cristo, e não confiamos na carne, ainda que também eu podia confiar na carne, né? Paulo dizendo que ele podia confiar na carne. Se algum outro cuida que pode confiar na carne, eu ainda mais. Ele diz que ainda mais do que outro, ele poderia confiar na carne. Por quê? No verso 5 vai dizer: circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreu, segundo a lei, fui fariseu, né? Porque ele era um observador da lei, praticamente um doutor da lei, Paulo era. Porque ele foi criado o quê? Aos pés de Gamaliel, o maior rabino, né, da seita dos fariseus. Uma autoridade rabínica era quem? Gamaliel. E Paulo foi aluno dele, aprendeu com ele. Então ele deixa bem claro: se alguém poderia confiar na carne, ele ainda mais, né? Que ele foi circuncidado o quê? Ao 8º dia. E ele era o quê? Da tribo de Benjamim, hebreu de hebreu. E segundo a lei, observador da lei, que ele era observador da lei, e fariseu, da seita dos fariseus. Então ele, mais do que ninguém, né, se fosse para confiar na carne, ele poderia confiar. Mas mesmo com tudo isso, ele reconhece que a lei e nem as obras da carne podem justificar o homem. Só quem pode justificar o homem é quem? Jesus Cristo. Filipenses capítulo 3, verso 5, nos ensina que nenhuma credencial humana pode nos justificar diante de Deus. Também nenhuma credencial humana pode justificar diante de Deus. O único que pode nos justificar diante de Deus é quem? Jesus Cristo. Que foi Jesus que veio ao mundo para pagar o preço que o pecado exigia. O pecado exigia um sacrifício de sangue. Um sangue sem pecado. E esse sangue foi o sangue de quem? De Jesus Cristo. Foi derramado na cruz do Calvário. Paulo, apesar de todas as suas conquistas, reconheceu que a verdadeira justiça vem pela fé em Cristo, tá vendo? Mesmo com toda a credencial dele, hebreu de hebreu, da linhagem de Benjamim, circuncidado ao 8º dia, ele reconhece que nada disso poderia justificar ele. O único que pode justificar ele é quem? Jesus. Essa mensagem nos desafia a abandonar toda a confiança na carne e a viver plenamente na graça de Deus. Tá? Então nós não devemos confiar na carne, porque a carne, ela milita contra o Espírito e fica uma luta ali diária. Então a carne, ela não pode justificar ninguém. É tão tal que quando Cristo vir arrebatar a sua igreja, ele não vai arrebatar o corpo físico. Ele vai nos levar e vai transformar esse corpo físico num corpo glorioso. Porque a carne, ela é pecaminosa, ela não pode entrar no céu. Então ele não vai arrebatar a carne, ele vai transformar
né? Nosso corpo é um corpo glorioso, semelhante ao dele. Então, Paulo teve o pleno conhecimento disso, que todas as credenciais dele que ele tinha, não podia justificar ele. O que pode justificar o ser humano é quem? Jesus Cristo. E Jesus foi que veio ao mundo para morrer na cruz do Calvário, para perdoar todos os nossos pecados. E na primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 2, verso 5, Paulo deixa bem claro ainda para Timóteo, né, que vai dizer o quê? Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. O único que pode justificar o homem é quem? Jesus. Né? Ele veio ao mundo para isso, para morrer na cruz do Calvário, para justificar o ser humano, para trazer o ser humano de volta para Deus. O ser humano estava o quê? Em conflito com Deus. Mas a partir do momento que ele aceita Cristo, né, nenhuma condenação há mais sobre ele. Porque Cristo pagou o preço da condenação, pagou o preço do pecado. É o que Paulo também ratifica lá na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 8, no verso 1, que ele diz: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Tá vendo? Não anda segundo a carne, porque a carne ela é pecaminosa, ela só tem tendência mais para o pecado. Então, tem que andar segundo o Espírito, pelo Espírito, né? E não pela carne. E Paulo deixa bem claro aí que aqueles que estão em Cristo, nenhuma condenação há mais para ele, porque foram justificados pelo sacrifício de Cristo na cruz, né? E a carne não justifica ninguém. A lei também não. A lei ela só aponta o pecado. Também na mesma carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 5, ele diz: sendo por justificado pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Então é Jesus que nos justifica. Nós não somos justificados por nós mesmos. Quem nos justifica é Cristo. Nós não temos condições de chegar na presença de Deus para nos justificar. Mas Jesus é o nosso advogado. E Ele que nos justifica perante Deus. Ele é o nosso Salvador. Ele foi que veio ao mundo para trazer o homem de volta para Deus. É Deus, né, tornando o homem a voltar para Ele através de Cristo. Mesmo o homem caído, mesmo o homem pecando, mas Deus ama o homem. E mesmo amando o homem, toda a humanidade, né, Ele envia quem? Mesmo o homem pecando, mas o amor de Deus pela humanidade não cessou. E esse amor é tão grande que Ele envia seu Filho, seu único Filho, a morrer em morte de cruz. Amém?